Bom dia, pessoal, tudo bem? Todo mundo me ouvindo bem? Quem estiver me ouvindo aí, dá um sinalzinho, um joinha, alguma coisa. Acho que beleza, tranquilo. Pessoal, queria agradecer aí a todos vocês, quem está presente aqui nesse nosso webinar. Sei que a agenda de todo mundo é muito concorrida, né? Por isso, esse agradecimento especial para vocês, na presença de vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Draxler, sou gerente da pré-venda aqui da Contacta, e esse aqui é o primeiro de uma série de eventos webinars que estamos produzindo junto com a M3 Corp e a CrowdStrike. Então, fiquem ligados nas nossas comunicações, tanto por e-mail, vocês vão receber e-mail, redes sociais, LinkedIn, que em breve vamos abrir mais inscrições aí para os próximos webinars, né? Eu estou aqui com o Andrei. Tudo bem, Andrei? Bom dia. Bom dia, como é que vai? Tranquilo, meu amigo. O André é Sales Engineer da M3 Corp e hoje ele está aqui para nos auxiliar e mostrar para a gente um pouco do panorama atual das ameaças de endpoint, os desafios que as organizações estão enfrentando e como as soluções da CrowdStrike estão ajudando as empresas a detectar e neutralizar essas ameaças. Andrei, o show é seu. Fica à vontade, meu amigo. Perfeito, muito obrigado, Draxler. Até, primeiramente, queria agradecer pelo convite, fazer parte desses eventos, dessas webinars que a gente vai executar em conjunto. Então, muito obrigado e agradecer ao pessoal pelo tempo de vocês, pessoal que está aqui, agradecer pela presença. E um detalhe que eu acho legal já começar falando, aqui a gente tem uma tela trazendo 2 minutos e 7 segundos. Talvez vocês não saibam, mas essa daqui é o menor tempo que a CrowdStrike identificou de um ataque entre acessar uma máquina e comprometer todo o ambiente. Então, a gente consegue ver que os atacantes eles estão muito, muito rápidos. Em 2 minutos e 7 segundos, eles já conseguiram comprometer um ambiente. Então, esse é um ponto que eu queria trazer para vocês, a facilidade e a rapidez que os atacantes estão conseguindo explorar. Então, meu nome é Andrei Souza, como o Draxler comentou, eu sou Sales Engineer, sou engenheiro de pré-vendas aqui na M3 Corp, trabalho especificamente com a solução da CrowdStrike, a gente vai entregar essas visões de como os atacantes estão operando, qual é o cenário atual, pensando em ameaças e como a gente consegue proteger, pensando principalmente na utilização de soluções como o Endpoint Security da CrowdStrike. Então, para a gente já dar sequência, falar um pouco sobre esse cenário, um ponto importante, Andrei, acabei esquecendo de avisar o pessoal. Quem quiser fazer pergunta, abre o chatzinho aqui, a caixinha de perguntas, pode fazer perguntas que durante a apresentação a gente vai respondendo, tá? Olha, Andrei, desculpa aí. Rapaz, excelente. Pessoal, fiquem bem à vontade, a ideia é ter um bate-papo, a gente falar sobre esse cenário de ameaças. E sobre essa parte de ameaças, é um detalhe importante, a gente acabou de falar do tempo que 2 minutos e 7 segundos o atacante já consegue chegar até o ambiente e explorar. Aqui a gente tem uma outra informação bem importante. 90% dos ataques bem-sucedidos, eles tiveram origem nos endpoints. Então, até em contraste com aquela informação que a gente teve anteriormente, 90% dos ataques que têm sucesso, eles conectam, conseguem chegar até o endpoint. Do endpoint, eles começam a se movimentar na rede e comprometem todo o ambiente. Conseguem acessar o que a gente chama de joias da coroa, onde estão os servidores, onde estão as informações, os sistemas mais críticos da empresa. Então, questão de segundos, ele já acessou, já se movimentou dentro da rede e já comprometeu o ambiente. Isso é muito crítico e eles estão cada vez mais rápidos. E hoje em dia a gente tem diversas soluções pensando em proteção. Por que a gente não consegue proteger contra esse tipo de ataques, né? Então, existem outras informações que eu queria trazer, pensando nesse cenário de ameaças. Uma delas é que é justamente o e-crime, né? Essa parte de os criminosos cibernéticos, os criminosos que fazem esses tipos de ataques, eles estão muito avançados, eles estão muito sofisticados, eles estão sempre descobrindo novas formas de atacar o ambiente. Então, a gente precisa também ter novas formas, ter ferramentas mais avançadas para proteger nosso ambiente. Aqui uma informação que a gente chama de breakout time, a gente identificou que esse breakout time é o tempo que o atacante chega até uma máquina e ele consegue chegar até um servidor, consegue fazer uma movimentação lateral e explorar um servidor, por exemplo. Esse tempo médio foi de 62 minutos, que é o que a gente tem aqui na tela. 62 minutos, um pouquinho mais de 1 hora, ele já conseguiu acessar uma máquina e explorar todo o ambiente.
teve casos onde a gente chegou a identificar o menor tempo foi aquele de 2 minutos e 7 segundos. Então, se a gente começa a parar para pensar no nosso ambiente, será que se acontecer um alerta, um ataque começar, ser disparado esse alerta lá no endpoint, eu consigo proteger em 62 minutos? Eu consigo parar aquele ataque, responder, tirar aquele atacante de dentro do ambiente antes que ele comprometa meus servidores, um pouco mais de uma hora, ou até mesmo em 2 minutos e 7 segundos para esses casos mais rápidos que a gente identificou? E esse dado é referente a todos os ataques que aconteceram ali em 2023, comecinho de 2024. A CrowdStrike faz um relatório onde ela analisa todos esses dados e lança essas informações para o mercado, quais são as tendências. Então, assim, para o relatório que vai sair deste ano, referente a todos os ataques de 2024, eu tenho certeza que esse número de 62 minutos diminuiu. Os atacantes eles estão mais rápidos ainda. Um outro dado muito importante, a gente acaba falando sobre os ataques, tudo que está acontecendo no endpoint, mas a gente precisa ter uma atenção também com as credenciais, atenção com o que a gente tem lá de usuários dentro do ambiente, porque teve um aumento de venda de credenciais, ou anúncios de vendas de credenciais na Deep Dark Web, um aumento de 147%. Então, a gente tem grupos de atacantes, ou melhor, a gente tem adversários, como nós chamamos, onde eles estão se profissionalizando, tem grupos específicos na parte de roubo de credenciais e vendas na Dark Web. Então, esse aumento mostra isso, onde eles conseguem fazer essas vendas de credenciais, tem outros grupos que eles compram credenciais e executam os ataques. Hoje a gente tem a parte de e-crime, é um cenário muito complexo, existem organizações na parte de e-crime. E como eu disse, 90% dos ataques eles começam lá no endpoint, então eles estão focados em identificar o endpoint, explorar aquele endpoint e fazer um acesso lateral, uma movimentação lateral, escalonamento de privilégios e comprometer o servidor. E um ponto-chave que a gente falou em credenciais. Se um atacante consegue uma credencial válida com administrador, acesso ao administrador, ele precisa executar algum ataque para chegar até essa máquina? Não, ele já está dentro da máquina com acesso ao administrador. Para ele acessar o servidor, as joias da coroa, é questão de segundos, questão de alguns minutos sem que o endpoint identifique. Então, a gente precisa de ferramentas mais avançadas para identificar esse tipo de comportamento. E por isso a gente começa a falar um pouco mais sobre a CrowdStrike. A CrowdStrike ela é uma plataforma onde nós temos diversas soluções de proteção. Quais são essas soluções? A gente tem desde a parte de EDR, mas também a parte de identidade, então é uma série de produtos, olhando para a nuvem, olhando para a CIEM, uma série de produtos pensando na segurança. Mas para falar sobre o produto, eu acho interessante dar um contexto da CrowdStrike. Ela nasceu lá em 2011, entregando serviço de inteligência de ameaça para o governo dos Estados Unidos. Então, o que era isso? Ela trazia todas essas informações desses grupos de ataques, como eles estavam operando, todas essas informações para o governo dos Estados Unidos, por exemplo, NSA, porque a gente sabe que os Estados Unidos são muito visados em questões de ataques. Então, todas essas informações são muito relevantes. E para o dia a dia da gente hoje também. Isso lá em 2011 já era importante. A CrowdStrike trouxe isso para o endpoint, para o EDR e transformou tudo em uma plataforma com diversos recursos, sempre se baseando na parte de inteligência de ameaças. Então, para a gente, isso também é muito importante, porque eu sempre comento daquela frase conhecida do livro Arte da Guerra, do Sun Tzu, que é: conheça a si mesmo e conheça seu inimigo e você não precisará temer o resultado em 100 batalhas. É basicamente isso. Eu conheço o meu ambiente, sei as soluções, os recursos que eu tenho de proteção, mas eu também conheço o atacante e sei quais são as formas que ele vai utilizar de ataque. Com isso, eu consigo me proteger, traçar uma melhor estratégia para proteger meu ambiente. E é isso que a gente traz aqui. Itens bem importantes da CrowdStrike. A gente tem uma única console centralizada, totalmente em nuvem, não precisa ter nada dentro do ambiente. Um único agente que isso opera de uma forma muito leve da máquina, porque a CrowdStrike, para essas detecções que a gente estava falando, os atacantes eles estão mais sofisticados, a CrowdStrike não utiliza aqueles conceitos legados, como assinaturas. A gente utiliza uma abordagem com uma tecnologia mais sofisticada e mais avançada, que é inteligência artificial, machine learning e análise de comportamento. Com isso, nós conseguimos identificar qualquer tipo de comportamento malicioso, independente do tipo de arquivo, independente do tipo de ataque que esse adversário venha a fazer. Então, isso a gente consegue fazer de uma forma leve, sem pesar a máquina,
onde você instala, já está protegendo sem reiniciar, e você tem toda essa centralização, essa console única para você ter uma visibilidade de qual que é a máquina que gerou o alerta, quais são os processos que estão acontecendo nessa máquina, qual que é o atacante que possivelmente está explorando, está tentando executar esse ataque na minha máquina. Você consegue ter essa visão de forma muito gráfica, de uma forma muito fácil, e além disso você tem toda uma capacidade extrema de integração. Você tem a capacidade de automatizar todo o processo de identificação e resposta em relação ao ataque. Inclusive, integrando com um sistema que talvez você já possua. Muitas vezes você já possui um firewall, você já possui outras ferramentas de segurança no ambiente. Por que não integrar? Então, a gente tem esse conceito de ser aberto e extensível. Você tem a ferramenta onde você consegue automatizar os processos e ligar com outras ferramentas do seu ambiente, aproveitar os investimentos que você já fez. Então, para isso, a gente sempre pensa que quanto mais a gente conseguir integrar e automatizar os processos, mais preparado a gente vai estar para combater aqueles atacantes que a gente estava comentando. Então, é muito importante que eu consiga não só ficar fechado na caixinha desse fabricante, mas que eu consiga integrar com outras ferramentas e automatizar um processo. Por exemplo, estou identificando um alerta lá na máquina, lá no endpoint, por que não já ativar uma regra que fecha a comunicação lá do firewall? Fica muito mais rápido de responder o ataque. E se o ataque ele vem acontecendo em 2 minutos e 7 segundos, o mais rápido que a gente tem identificado, o mais recente, né? Então, se a gente conseguir já habilitar uma regra de firewall que fecha a comunicação, em 2 minutos e 7 segundos, antes disso, o atacante já perdeu o acesso. E aí eu consigo investigar, consigo fazer uma tratativa com mais detalhe. Então, essa parte de aberto e extensível, a gente conseguir integrar, vai fazer toda a diferença para dentro do ambiente, tá certo? Outro detalhe que eu acho bem importante, a CrowdStrike, ela se baseia principalmente na parte de tecnologia, então nós temos toda a parte de plataforma nativa de inteligência artificial, como eu comentei, análise de comportamento, e tem a parte de centrada em dados, onde é a parte de telemetria avançada. Aqui a gente coleta uma telemetria muito rica da máquina, essa telemetria vai para um data lake, esse data lake é o maior data lake de segurança que a gente tem no mundo, que é o da CrowdStrike, e esse data lake ele é enriquecido com diversas fontes de dados, inclusive essas fontes de threat intelligence, onde a gente consegue treinar toda a nossa tecnologia de inteligência artificial, os modelos de detecção. Então, a gente está sempre, os modelos eles já estão treinados, mas a gente sempre está treinando esses modelos com casos reais, inclusive, para garantir que se o atacante desenvolver uma nova forma de ataque, um novo tipo de comportamento, nós conseguimos identificar, nós conseguimos trazer esse novo comportamento para ser identificado. E isso não vai utilizar nenhuma base de assinaturas, que é o que a gente vê no mercado legado. A gente entende que isso funcionou durante muito tempo, mas hoje a gente precisa de proteções mais avançadas. Então, eu tenho uma lista de todas as assinaturas que são conhecidas de malware, tá? Quantos malwares existem, e além disso, os atacantes conseguem modificar o malware para trocar essa assinatura, acaba ficando muito complicado de gerenciar assinaturas e garantir uma proteção eficaz. Quando a gente olha para o comportamento, que é o caso da CrowdStrike, independente se eu tenho assinatura, se ele mudar a assinatura 10 mil vezes, o comportamento do ataque é o mesmo. E a gente vai conseguir detectar e bloquear esse ataque. E um outro item que faz toda a diferença aqui, a gente falou da parte de tecnologia, a parte de dados, e a gente conta também com um time de pessoas. A CrowdStrike tem um time de pessoas altamente qualificadas, mais de 8 anos aí de experiência na área, onde tem um serviço que atua 24/7. É o que a gente vê no mercado como MDR. Esse serviço vai fazer toda a parte de threat hunting, então isso é bem importante, porque talvez o atacante esteja dentro do teu ambiente, tentando se manter escondido, isso muitas vezes acontece, ele não executou nenhuma ação ainda que o EDR venha identificar e bloquear, então ele não tentou rodar um processo malicioso, tentar fazer um escalonamento de privilégio, tentar criptografar, e não fez nada disso ainda. Mas ele já tem uma conexão estabelecida dentro da máquina, já está com acesso dentro da máquina, às vezes com o usuário que foi vazado na Dark Web, a senha que ele foi vazada. De repente o usuário utiliza a mesma senha para vários lugares. Então aqui a gente consegue, esse threat hunting, esse time está analisando todos os processos, fazendo uma filtragem, identificando se algum desses processos pode ser um processo malicioso, pode ser um atacante lá dentro. E se ele identificar que realmente é um atacante, a gente tem um time de resposta a incidente que ele vai atuar. Então ele já vai matar o processo, já vai responder, isolar a máquina, tomar ações de resposta.
Então, aqui é um ponto-chave. A gente tem toda a parte da tecnologia, mas a gente tem também a parte do time de pessoas que garante que sempre, de forma 24/7, eu vou ter alguém olhando para o meu ambiente, analisando com detalhe para saber se existe algum ataque escondido. E isso faz toda a diferença, porque nem sempre a gente consegue ter uma equipe 24/7 atuando, acompanhando o meu ambiente, tendo toda essa visibilidade aqui. Então, aqui, feriados, finais de semana, a gente sabe que os atacantes eles vão buscar esse tipo de horário, porque eles sabem que é o horário que muitas vezes não tem uma pessoa acompanhando, não é horário de expediente onde vai ter o time executando, então está mais tranquilo, eles acabam executando e tendo sucesso. Aqui a gente consegue estar monitorando e evitar que o atacante consiga ter sucesso. Esse atacante que não dorme, né, Andrei? Eles usam muitos artifícios de machine learning também, e com isso eles não dormem, né? Então ficam constantemente fazendo ataques. Exatamente, os atacantes eles não dormem. E como a gente estava falando, né, como eles não dormem, a gente sabe que hoje existe os atacantes não é mais o atacante em si ele não é mais aquele uma pessoa que está tentando fazer alguns ataques, experimentando. Hoje é um cenário muito complexo. Hoje a gente tem de certa forma empresas onde existem funcionários que são esses atacantes, empresas de ataques, grupos de adversários que são pagos justamente para executar ataques de forma aí 24/7 também. Então, como até mesmo o Draxler comentou, eles também têm a parte toda de tecnologia e inteligência artificial. A gente precisa ter também para combater essas tecnologias que eles utilizam. A gente precisa estar cada vez mais avançado também. Pessoal, acho que esse é um ponto importante para a gente falar, que é a parte de plataforma. Eu estou falando bastante sobre essa parte de EDR, a parte de proteção do que está sendo executado. Aqui eu trago só uma mandala para que vocês tenham uma visão dos produtos que a CrowdStrike entrega, justamente para proteger o ambiente. A gente vai ter uma série de webinars ainda para a gente falar sobre esses outros detalhes, como a gente pode proteger com outras camadas também. Mas tem alguns pontos que eu acho legal de mencionar, na parte de EDR principalmente, que é a parte de automação. Na solução de EDR da CrowdStrike já vem embutida um recurso de SOAR, toda a capacidade de automação que você pode ter, inclusive como eu comentei, você integrar com ferramentas de terceiros. Isso daqui faz toda a diferença para o dia a dia, porque em questão de segundos você já deixa configurada um bloqueio, uma ação de resposta no momento do ataque, para que você consiga tratar isso depois de forma mais tranquila. Você já para o ataque e depois você faz uma verificação. Então, como a gente disse, o atacante ele não dorme, ele vai atacar durante a madrugada. Mas se você tem uma ferramenta que está monitorando, que você consegue ativar ações de resposta no momento que acontece qualquer incidente ou que ele detecte qualquer coisa fora da curva, você já para o ataque no momento que ele está acontecendo. E aí você toma ações de análise, faz uma investigação para tentar encontrar de onde que veio, tudo isso você consegue fazer por dentro da console, fazer toda essa busca de informações, essa caça, você também consegue, mas você já parou o atacante no momento que ele acessou o ambiente dele, o seu ambiente, no caso. Então, aqui é um ponto fundamental. Tudo isso com um único agente instalado na máquina. Instalei uma vez, não preciso instalar outros recursos, ficar atualizando, de repente até mesmo reiniciar a máquina, não vou ter nenhuma necessidade disso, já estou protegendo. Tenho toda a visibilidade que a gente chama de camada de dados, da onde que veio aquele ataque, para onde ele foi, quais são os processos associados. Eu consegui investigar isso, vai fazer toda a diferença. Muitas vezes o ataque, você não sabe de onde ele veio e você não consegue proteger. Aqui você consegue ver toda a sequência de onde que ele veio, se veio de uma outra máquina que tentou fazer uma movimentação lateral, você vê isso de forma gráfica. Isso ajuda toda a parte, o analista fica muito mais fácil dele ter essa visibilidade e conseguir responder o ataque nesse momento. Falando sobre essa parte de EDR, acho um detalhe importante, geralmente a gente conhece CrowdStrike por EDR, alguns pontos que fazem a CrowdStrike se destacar no mercado é, primeiro, os níveis de proteção. Eu falei bastante da tecnologia, se a gente vai olhar para mercado, a gente olha lá no Gartner, a gente olha diversas análises que testam de fato, como o Mitre, SLabs, que eles testam a solução. A CrowdStrike está como nível no Gartner como líder isolado há mais de 5 anos, 2024 também, aqui está 2023, mas 2024 também a gente tem a solução como líder no mercado de forma isolada,
cobertura de sistemas operacionais, Windows, Linux e macOS. A gente sabe, o ambiente é complexo, tem servidores, e tudo isso a gente consegue fazer a proteção, inclusive com sistemas mais legados. Talvez seja o caso de vocês, às vezes tem um sistema que possa funcionar somente com um sistema mais legado, né, um SO mais legado, a gente consegue proteger também. Um ponto-chave, a gente comenta sobre essa parte de proteção, a gente precisa de proteção mais avançada. Os atacantes, eles não dormem, como nós falamos. E aqui a gente tem um recurso bem legal. O Mitre, ele testa várias soluções, a CrowdStrike participa de todos os testes, inclusive o último teste, a gente teve o teste aberto, um teste fechado, a CrowdStrike participa dos 2 testes, o teste fechado só pode fazer uma vez e eu não sei qual teste que vai ser feito, a CrowdStrike teve 100% de proteção nesses 2 testes, então isso mostra a confiança que a gente tem na nossa plataforma. E além disso, teve concorrente que teve níveis de proteção elevado, mais de 90. Também o que acontece é que tiveram que instalar mais do que um agente, tiveram mais de 100 mil alertas na console, tudo para identificar esses testes. Então, falso positivo, a CrowdStrike tem uma taxa de falso positiva muito baixa. Então, em relação ao mercado, que a gente vê o pessoal com uma taxa de falso positivo muito alta. Então, aqui a gente tem alguns diferenciais, né? O analista, ele não vai precisar ficar navegando em várias consoles ou identificando cada um dos alertas e recebendo aquela enxurrada de alertas na console, sendo que muitas vezes é só informacional, muitas vezes não tem nem ataque real acontecendo. Aqui não, você vai ser alertado quando você tem um ataque real e se tiver, você já consegue tomar todas as ações como a gente estava falando anteriormente, inclusive com a equipe de Threat Hunting que vai estar filtrando esses eventos para vocês. Então, isso daqui faz toda a diferença. E, além disso, um único agente ultra leve, menos de 1% de CPU, 10 a 30 MB de memória, isso faz toda a diferença. Às vezes, um endpoint que está tendo um alto consumo dentro da máquina, muitas vezes eu tenho que renovar meu parque de máquinas, um parque que demoraria uns 3 anos para eu renovar, eu estou renovando em 1 ano. Cada ano eu preciso renovar porque o endpoint está sobrecarregando. Então, aqui é um ponto bem importante desses níveis de proteção. Um outro item, pessoal, se tiverem dúvidas, podem ir questionando, tá? Só para reforçar aqui. Um outro item que eu acho importante de mencionar, a gente vai ter webinars ou outros eventos especificamente para falar desse produto. Esse daqui é um produto sensacional, porque ele está fazendo a parte de proteção da identidade. Ele vai identificar se existe credencial vazada na Deep Dark Web, qual que é o nível de risco, olhando para o comportamento daquele usuário. Então, o usuário, eu olho para o comportamento dele, identifico qual que é o tipo de comportamento. Dependendo se o comportamento for alterado, eu consigo identificar se é um atacante ou não. E se for um atacante, eu já consigo bloquear aquele acesso, já consigo tomar ações de resposta naquele momento. Tudo isso olhando para o usuário, as atividades de autenticação dele. Isso é importante porque, como eu disse anteriormente, tem um mercado olhando para a identidade. Um mercado de ataques olhando para a identidade. A gente tem vários ataques começando com o usuário e essa parte de identidade o atacante já está lá na frente, ele não precisou executar nada, ele já tem acesso privilegiado na máquina porque ele pegou uma senha que foi vazada, que foi vendida na Dark Web, por exemplo. Já acessou a máquina, já está lá dentro. Então aqui a gente vai falar com mais detalhe em outras webinars, mas aqui você tem um nível de detalhe e de capacidade que você consegue ampliar suas proteções dentro do ambiente. O que o EDR não faria, você vai conseguir ampliar utilizando esse conceito de identidade aqui. Além disso, um outro item que eu queria trazer aqui para a gente falar, claro, tem diversos outros produtos aqui dentro da plataforma, e um item que eu acho bem interessante, claro, tem a parte de CIEM, tem a parte de Cloud Security, diversos outros produtos que a gente vai falar mais à frente. Mas um ponto-chave, Charlotte AI. A plataforma em si, ela tem diversos tipos de informações, você tem uma plataforma centralizada para trabalhar com esses alertas, saber de onde veio, para onde foi. Aqui a gente tem um recurso que é a inteligência artificial, que é como se fosse o chat GPT para dentro da plataforma, para te ajudar a identificar uma informação de forma muito mais rápida. Então, o analista, ao invés de ficar navegando dentro da console, ou pior, se tem outros produtos, ele vai ficar navegando em várias consoles. Aqui ele tem uma única console e ele consegue pedir o auxílio da Charlotte AI para tomar uma ação de resposta, para buscar uma informação. Quantas máquinas têm alto consumo que, de repente, está executando o PowerShell
esse processo ou essa conexão aqui. De repente tem uma conexão estabelecida que você identificou que é de um atacante. Será que tem outras máquinas conectando? Você consegue perguntar para a Charlotte, ela já te entrega isso de forma fácil e você consegue habilitar muitas vezes esse fluxo e ativar essa proteção, esse bloqueio desse endereço de IP do atacante lá no firewall, ou bloquear diretamente por aqui esse processo, fechar essa conexão, mas você consegue automatizar os processos utilizando uma inteligência artificial generativa para te direcionar, para facilitar o teu dia a dia. Coisa que você levaria alguns minutos, aqui em questão de segundos você já executou. Então aqui traz toda uma capacidade muito importante dessa inteligência artificial. Os atacantes eles estão utilizando o IA e nós precisamos utilizar também, né? Utilizar todos esses recursos que está à nossa disposição. Trazendo uma visão sobre essa parte do sensor único, esse daqui é uma visão muito legal de diferença que a gente pode olhar para o mercado, diferença que a gente tem em relação ao mercado. Primeiro, você não precisa de um único sensor, você não precisa de estrutura, uma infraestrutura, tem que botar um servidor para gerenciar o ambiente, não, tudo em nuvem. A nuvem que a CrowdStrike utiliza, nuvem da Amazon, a Amazon, inclusive, é o maior cliente da CrowdStrike e a CrowdStrike é o maior cliente da Amazon. Então, tem toda a série de replicações, de ambientes, para que o ambiente esteja sempre disponível. A gente fala que você não precisa modificar, ficar fazendo ajustes, configurando, fazendo updates, ajustando no detalhe cada item da console ou reconfigurando. Está configurado, já fez a instalação, já está protegendo. Tá? E aqui a gente poderia até resumir a etapa de implantação que você... Bom, quero colocar CrowdStrike, como é que eu vou fazer? A gente poderia resumir em 3 etapas. Primeiro, você vai instalar o agente, vai verificar se a instalação ocorreu, está tudo certo, o agente está instalado, está na versão correta, remover o endpoint antigo. Essas 3 etapas já é suficiente para você implementar e já sair utilizando a plataforma, já está protegendo o ambiente. Como eu disse, não vai precisar de reboot, então instalei e já estou protegendo. Isso faz toda a diferença, principalmente quando a gente está falando de servidores. Para desktops também, né? Workstation, o usuário está lá utilizando, instalei, vou ter que rebootar a máquina, o usuário vai ser impactado. Então, às vezes pode ser um problema, mas para servidores acaba sendo ainda pior, porque eu tenho lá um servidor que tem um sistema crítico, se esse sistema ficar inoperante, talvez eu tenha problema, não possa, as atividades da minha empresa vai parar de funcionar pelo menos naquele momento. Então, talvez eu tenha que programar uma janela de manutenção. Essa janela talvez seja só no mês que vem. Então, vou ficar um mês sem instalar o endpoint, sem finalizar o processo de deploy, porque eu preciso rebootar uma máquina. Aqui não. Você já instalou, já está protegendo, não precisa de reboot, já está garantindo a proteção. Não precisa também de atualizações de assinaturas. A gente vê o mercado baseado em assinaturas, os sistemas mais legados. O que acontece? Você precisa ficar atualizando, muitas vezes por dia tem 5, 10, 15 atualizações de assinatura no dia. E se a máquina perde comunicação com a rede, você fica sem atualizar, você não está protegido contra as últimas ameaças. Então aqui, na CrowdStrike, como é que funciona? Você tem um motor de inteligência artificial olhando para o comportamento, IA, machine learning, dentro do próprio sensor. Fiquei sem comunicação com a internet, esse sensor ele já é capaz de fazer toda a detecção e proteção da máquina e posso ficar dias sem conexão. Os motores de inteligência, análise dos comportamentos, eles já estão dentro da máquina. Então, eu já consigo detectar sem ter conexão com a internet. Então, no momento que voltar a conexão, basicamente você vai ter os alertas na console, mas a proteção efetiva você não perde. E outro detalhe também, a parte de scan. Muitas vezes a gente tem que ficar executando em outras soluções, outras plataformas, scans semanais, scans diários às vezes, e aí eu tenho que programar num horário, esse usuário às vezes é impactado porque sobe muito a carga de memória, CPU da máquina, ele não consegue trabalhar naquele horário, então às vezes eu perco produtividade porque eu estou fazendo scans agendados. Na CrowdStrike a gente trabalha na parte de pré-execução e na execução. Então, o arquivo que chegou na máquina, o arquivo que tentou ser lido, a gente vai fazer a verificação se ele utiliza, se ele está tendo algum processo ou um comportamento malicioso. Então, a gente vai olhar todos os parâmetros daquele arquivo e da execução que ele vai tentar fazer. E a gente identificou algum comportamento suspeito, a gente vai parar esse arquivo e não deixar ele inicializar. Então, a gente trabalha na pré-execução e na execução.
e a gente consegue garantir esses níveis de proteção. Esse ponto é legal porque a gente acaba falando aqui sobre todos esses níveis, essa facilidade de implementar, e isso se reflete no dia a dia também. Você contratou a solução, você já tem ela operacional dentro do ambiente, em questão de alguns, talvez poucos dias, talvez um dia. Por exemplo, aqui a gente tem instituições financeiras que implementaram 77 mil agentes em um único dia. Na parte tecnológica, 55 mil agentes em 5 dias. Então, questão de uma semana, a gente tem aí, menos de uma semana, a gente já tem mais de 55 mil agentes, 77 mil agentes instalados em todo o ambiente. Então, é muito fácil de fazer essa implantação e já ter esse retorno do investimento. Já fiz a contratação, já estou com ele operacional, já estou com ele protegendo o meu ambiente com todos os recursos que a gente veio falando até aqui. Fechado. Tem uma dúvida aqui sobre a questão de desempenho na estação de trabalho. Legal. Deixa eu ver aqui. Sou Léo, analista de SOC. Essa questão de desempenho na estação de trabalho é realmente algo que tem impacto. Isso é, de fato, algo muito importante. Sabemos que o AV está muito robusto, porém, o upgrade de hardware é algo que é difícil de ter aprovação. O que a CrowdStrike consegue fazer que faz o software conseguir operar sem afetar o desempenho? Isso a gente acaba falando até dentro da CrowdStrike, que acaba sendo de forma um pouco mágica como é que ele funciona, né? Porque, assim, de fato, só de não utilizar assinaturas acaba o quê? Você precisa atualizar, você precisa ter esse banco de dados, então você precisa armazenar, fazer essa comparação de cada arquivo com cada hash. Então você tem uma base com milhares de hashes e de assinaturas. Você precisa comparar aquele hash do arquivo com essa base. Então isso, para ser eficiente, para conseguir analisar de forma mais rápida, você consome muito recurso da máquina. Então, nessa abordagem legada, isso consome muito. Na abordagem utilizando inteligência artificial, machine learning, eu estou olhando para o comportamento. Então, eu não preciso ter milhares de hashes, porque vários desses hashes estão utilizando o mesmo comportamento de ataque. Então, preciso ter alguns comportamentos, os padrões que os atacantes utilizam. Nós nos baseamos muito no MITRE-ATT&CK, então tem o próprio site do MITRE-ATT&CK, tem todas as técnicas, as táticas, os procedimentos de ataque. Nós baseamos a solução nesse tipo de informação, nesses TTPs, e com isso a gente consegue o quê? Identificar os comportamentos. Como ele utiliza esses motores de inteligência e a parte do comportamento, ele não precisa ter toda aquela base, então ele acaba trabalhando de uma forma muito mais leve, menos de 1% de CPU. Então, esse é o principal motivo. Não utilizar a base de assinaturas é o que vai fazer ele utilizar a inteligência artificial, é o que vai fazer ele ter esse desempenho tão elevado, ou melhor, tão otimizado dentro da máquina. Respondida a pergunta, Léo? Fica à vontade se quiser trazer mais alguma dúvida aí. Fechado? Então, essa parte de assinaturas, não necessitar também de fazer o scan, porque a gente está operando a todo momento dentro da máquina. Então, o scan, eu tenho que rodar aquela verificação total da máquina. Aqui, o arquivo tentou ser lido, tentou ser escrito, tentou ser executado, a gente vai fazer a verificação. Então, acaba otimizando também muito essa parte de consumo da máquina. E, pessoal, para trazer uma visão do mercado para vocês, eu falei um pouco do Gartner. Então, Gartner, a gente consegue observar aqui a gente como isolado no quadrante líder, né? Então, essa parte é bem legal. Claro que também outras soluções, a gente falando, por exemplo, de workload, proteção de workload, proteção de container. Nós também estamos como líderes, né, dentro do Forrester Wave, que ele faz essa avaliação. Então, o CrowdStrike tem essa proteção muito efetiva, também não só a parte de workload, mas também a parte de CSPM, tudo isso para dentro do ambiente. E um outro detalhe bem interessante sobre essa parte de proteção, eu falei dos testes do MITRE, então foram realizados 143 testes, a gente detectou todos eles, consumo baixo, único agente, sem gerar diversos falsos positivos, até falando sobre isso, teve concorrente que gerou mais de 100 mil alertas, a gente teve 9 falsos positivos. Então isso mostra a eficiência da nossa plataforma. Saiu recentemente também o teste do SLabs. Então, a gente tem nível de proteção, por exemplo, 100% de proteção contra ransomware,
e nós nos propomos a ser 100% assertivos nessa parte de answering, nós somos de fato. Então, essa é uma pesquisa que mostra do próprio mercado testes reais, né? Não está avaliando aqui o SL Labs, não está avaliando o mercado em relação a market share. Aqui a gente está olhando para realmente os níveis de proteção. 100% de proteção em todos os testes do SL Labs. Teve também o teste do Mitro em relação à parte de detecção e resposta. A CrowdStrike teve o menor tempo de todas as soluções testadas, que foi 4 minutos na parte de detecção e resposta. Consegui tomar ação de resposta dentro do ambiente. Então, teve concorrentes que conseguiram ser mais rápidos, conseguiram ser rápidos na parte de detecção, mas não conseguiram responder. Tiveram mais de 1 hora, próximo de 1 hora aí de resposta. A CrowdStrike teve 4 minutos entre identificar o ataque e fazer a resposta, isolar, matar o processo, tomar todas as ações de resposta necessárias. E isso mostra a capacidade não só do endpoint, mas daquela equipe que eu comentei anteriormente, aquela equipe de threat hunting, aquela equipe de resposta a incidentes que a gente estava comentando anteriormente. E daí temos uma outra pergunta aqui. Opa. Do Gustavo de Calafiore. Como o Falcon EDR lida com ataques fileless e técnicas de LOT? Posso responder? Pode, por favor. Legal. Bela pergunta, Gustavo. Então, o Falcon EDR ele usa uma abordagem baseada em comportamento, né, e a inteligência artificial. Então, ele detecta esses ataques fileless, né, e as técnicas de living off the land utilizando as ferramentas do próprio sistema dele. Então, ele tem lá a detecção de comportamento com machine learning, ele usa aí a sequência de comportamento dentro do sistema, né, onde ele se baseia não só em assinaturas, como o Andrei tem dito aí, ele se baseia também no comportamento, né, como é que scripts podem ser rodados de forma com comandos anômalos, assim como PowerShell, WMI. Então, ele consegue identificar também a proteção contra alguns processos maliciosos. Ele detecta ali o uso de processos de forma indevida, como um RunDLL T2, um PowerShell. Muitas vezes eles são usados, esses comandos, nessas técnicas, eles são usados de forma maliciosa, né? Além disso, o Falcon EDR ele não fica só dependendo de IOCs, né, de indicadores de comportamento. Ele tem indicadores de ataque. Então, ele permite detectar essas táticas conforme o comportamento, né? Desculpa, o IOC ele não, eu falei de comportamento, mas ele é de comprometimento, né? Ele usa indicadores de ataque. Então, ele vai ter uma conscientização do ambiente, ele entende o ambiente e traz aí uma inteligência, né? Um threat intelligence por indicadores de ataque. E também usando a equipe do Overwatch, que é essa equipe que o André acabou de falar, de threat hunting. Essa equipe fica fazendo um hunting contínuo para verificar ataques, por exemplo, desses tipos, né? Ataques de agentless e leave of the land. Perfeito, Draxler. Esse é um ponto bem legal, né? Essa parte de IOCs, os IOAs, os indicadores de ataque, que realmente o atacante ele vai utilizar de diversas formas. Tem até no relatório, uma informação que eu acabei não comentando, que 75% dos ataques que a CrowdStrike identificou, né, esses ataques que aconteceram, são chamados de malware free pela CrowdStrike, porque eles não utilizaram um binário malicioso, eles não utilizaram um malware como vetor de ataque. Eles utilizaram outras formas mais avançadas, por exemplo, essas que o Gustavo comentou, que o Draxler trouxe para a gente. Então, eles utilizaram formas mais avançadas, processos legítimos, ferramentas legítimas, onde foi executado talvez através de um script, através de alguma forma, para obter acesso à máquina. Então, a gente está olhando para 75% dos ataques estão mais sofisticados. A gente precisa de uma solução e a CrowdStrike justamente tem tanta proteção. Aí a gente está olhando para indicadores de ataque, que como o Draxler bem comentou, essa parte de proteção para esses ataques avançados, quanto para a parte de binários, a parte de comportamentos conhecidos, indicadores de comprometimento, que são os IOCs, são mais os indicadores relacionados ao binário, relacionados ao arquivo mesmo, né? Então,
esse ponto muito bem explicado pelo Draxler, a gente consegue fazer toda essa parte de proteção também, tá? Então, esse é um ponto bem legal. Vamos lá. E, bom, estava comentando sobre essa parte do Mitro aqui. Legal. Então, aqui um último item que eu queria trazer para você sobre essa parte de mercado também, é em relação à parte de utilização no ambiente. A gente sabe que a CrowdStrike é muito conhecida, mas ela também é muito utilizada no mercado como um todo. Aqui a gente tem uma visão global, mundial, sobre a utilização aí em vários setores. Mas, por exemplo, o setor financeiro no Brasil, 9 dos 10 grandes bancos aqui do Brasil, eles utilizam CrowdStrike. Isso a gente está falando dos 10 grandes bancos, mas se a gente estiver falando de fintechs, empresas relacionadas ao setor financeiro, a gente tem diversas outras que realmente utilizam CrowdStrike, e a gente tem o setor de saúde, setor de educação, automotivo, diversos outros setores que utilizam CrowdStrike e têm essa confiança, justamente pelos níveis de proteção, os níveis que a gente entrega olhando para o mercado, e também toda essa parte do time de serviço, a equipe que faz esse apoio para garantir que a solução seja entregue e garantido o sucesso ali na parte de detecção e resposta, né? Então, esse é um ponto bem legal da gente comentar, que é um pouco mais da visão de mercado. E, pessoal, de forma geral, esses eram os principais pontos que eu queria trazer para a gente falar. Tem outros assuntos que a gente vai trazer em outras webinars, e aqui eu queria, primeiramente, nesse ponto agora, agradecer pelo tempo de vocês e até abrir, de repente, esse espaço para perguntas. Não sei se o Draxler também quer trazer algum ponto. Tem mais uma pergunta aqui, Andrei. Tem mais uma pergunta do Guinten. Guinten perguntando, quer saber se existe a hipótese de utilizar a solução no cenário de uma rede isolada, um air-gapped, por exemplo, uma rede sem conectividade com a internet. Por exemplo, redes OT ou ambientes militares. Entendi, legal. Por padrão, a plataforma, assim, ela depende da conexão, depende não, né? Ela precisa da conexão com a console para que você gerencie os alertas, para que você tenha essa visibilidade do que está acontecendo na máquina, você consiga identificar, tomar ações de resposta de forma centralizada. Então, nesses ambientes, você precisa ter conexão com a internet. Você pode ter alguma forma de conectar, através de um gateway, e utilizar esse tipo de conexão para que essa rede apartada consiga ter comunicação somente com a console da CrowdStrike. Não precisa fazer a abertura para conexão com a internet, mas fazer a utilização desse gateway para conectar com a CrowdStrike. Aí a conexão vai funcionar normalmente. E, inclusive, tem recursos específicos na parte de endpoint, de visibilidade, de proteção, olhando para dispositivos OT e IoT também. Então, é um recurso bem interessante de abordar. Fechado? Legal. Legal, pessoal. Não sei se tem mais alguma dúvida, alguma pergunta aí do pessoal. Vou pegar aqui também. Um de cada vez, pessoal. Um de cada vez. Boa. Cara, Andrei, acho que não vai ter... Vamos dar mais um tempinho aqui, a gente vai começando a se despedir, né? Esse foi o primeiro webinar que estamos fazendo aí junto com a M3Core, falando sobre CrowdStrike. Esperamos vocês nos próximos webinars. Vocês vão receber convites. Fiquem ligados nas nossas redes sociais aí, Instagram, LinkedIn, a gente usa bastante, tá? E queria agradecer a todo mundo que participou, Leonardo, Gustavo, Rodrigo Branco, que fizeram perguntas aqui e tornaram ainda mais rico aí o nosso webinar hoje. Andrei, muito obrigado pelo seu tempo. A todos, muito obrigado. Uma ótima terça-feira para todo mundo e um bom dia a todos. Perfeito, obrigado, pessoal.